Os falsos cristãos. 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Infelizmente, nos dias atuais, vemos muitas coisas sendo praticadas e ensinadas que são, basicamente, o contrário da palavra do Senhor. Muitas coisas erradas diante dos olhos de Deus, se comparadas às doutrinas celestiais. E por que disso? Vamos à palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 6, vemos o Senhor, através da escritura do profeta João, nos aconselhando a não crer em todo o espírito de profecia, mas provar se é o Espírito Santo falando através do profeta. Leiamos. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A palavra de Deus nos ensina a não sermos enganados e nos faz exercer um dom espiritual e divino chamado discernimento. Vejamos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E através dela, nos tornamos aptos a discernir também. Em Apocalipse 3, 14 ao 18, vemos como se comporta e o que acontece aos falsos crentes ou cristãos falsos. Leiamos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. E no mesmo capítulo de Apocalipse, nos versos 19 ao 22, vemos que o Senhor Jesus lhes dá uma repreensão e oportunidade. Leiamos. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, se caso não se arrependerem, acontecerá algo parecido com o que está escrito em Apocalipse 2, versículos 20 ao 22. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Não que Deus castigue alguém, mas Ele permite que venha o castigo. Pois Ele nos mostra que há dois caminhos, um estreito e um largo. O estreito, que é o dele, leva à vida eterna. O largo, que é do outro, leva à morte eterna. E isso lemos em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E há um alerta para quem decide tomar um caminho aparentemente correto. Está escrito em Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas quem são os falsos cristãos? A Bíblia diz que se conhece se um obreiro ou cristão é bom, verdadeiro, ou se ele é mau, falso, pelos seus frutos ou procedimentos. Em Lucas 6, 43 ao 46, Jesus está ensinando a se identificar qual é o bom e o mau obreiro. E não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E quais são os maus frutos? É como o próprio Jesus diz em Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se ele ensina que as práticas do mundo não servem para o reino dos céus, por que entoá-las no meio da igreja? Ser amigos do mundo nos torna inimigos de Deus. Quer ver? Em Tiago 4, do 4 ao 6, está bem claro quanto a isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Ah, sim, bem lembrado, Senhor. Os falsos cristãos são soberbos. É a característica mais marcante deles. Dá para acreditar nisso? Mas a soberba faz com que os soberbos não enxerguem a luz da manifestação do Senhor, porque eles se tornam descrentes e cegos. Vamos conferir isso em 2 Coríntios 4, do 1 ao 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
E para quem ainda não sabe, o Deus deste século é Satanás, o diabo. E o mais marcante disto tudo é que Jesus conhece a cada um, os aqueles que possuem o interesse de alcançar a mesma glória que ele alcançou através da obediência ao Pai Celestial, para alertar os falsos cristãos de suas más obras. Para quê? Para conceder que se assentem com ele no trono, da mesma forma que ele venceu e se assentou no trono com o Pai Celestial. Mas muitos estão, ou melhor, foram tão cegos por Satanás, que é bem possível que me chamem de julgador por causa deste vídeo. Mas farei das palavras de Cristo minhas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não estou dizendo que sou o Espírito Santo, mas sou o templo dele. E ele fala através de mim na hora que ele quiser, pois eu permito isso. E como comecei a acostumar a dizer, a palavra de Deus só é bênção para quem as ouve, recebe e pratica. Mas quem as ouve sem recebê-las, tampouco as praticará. Não passam de palavras esquecíveis. Vamos refletir. Graça e paz.